Boa noite, pessoas. Como é que estamos nessa nossa quarentena forçada? Então temos que nos contentar com a aula remota por enquanto. Na última aula nós tratamos de crimes contra a família. Na verdade nós estamos tratando dos crimes contra a família, e na aula de hoje especificamente a gente vai entrar no título que trata, no capítulo, melhor dizendo, dos crimes contra a assistência familiar. Na verdade aqui a gente vai tratar de 3 crimes, que é o abandono material, o abandono intelectual e o abandono moral. Então nós vamos tratar aqui de 3 formas de abandono com relação aos entes familiares. E aí lá no final, depois de passarmos por essa parte da matéria, nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu coloquei para vocês a título de fixação do conteúdo nesse período em que nós não temos aulas presenciais lá na faculdade. Lembrando que aqui nós temos aula completa, todo o conteúdo ele é passado como se estivesse na sala de aula. A única diferença é que vocês estão no conforto das suas casas, com seus celulares, já que esse objeto que vocês tanto usavam na sala agora vão usar para alguma coisa interessante. E aí nós vamos corrigir esses exercícios, e aí eu vou passar para vocês mais alguns na sequência, de fixação de conteúdo. E lembrando sempre, lá no final tem o e-mail para vocês, caso tenha dúvida. Então assim que eu recebo as dúvidas pelo e-mail, eu já respondo essa dúvida e vou incluí-la na gravação da aula seguinte, porque às vezes a sua dúvida também pode ser a dúvida de um outro colega. Então, por via das dúvidas, eu até pedi para identificar no assunto quando se tratar de dúvidas, para que a gente possa trabalhar de forma mais precisa essa questão das dúvidas. Então a gente vai falar hoje dos crimes contra a assistência familiar, e aqui eu destaco para vocês que a questão da assistência familiar ela é constitucional. A Constituição Federal, lá quando trata da família, ela especificamente trata da questão da assistência que deve existir entre ascendentes para descendentes, de descendentes para os ascendentes. Então, assim, de uma maneira bem simplória, nós sabemos que os pais eles têm o dever de assistir os seus filhos materialmente, intelectualmente e moralmente. Então existem diversas responsabilidades dos pais, em especial com relação à educação dos filhos na idade escolar, que vai dos 4 até os 17 anos. Existe aquela questão da necessidade de assistência entre os filhos para com os pais idosos, pais que não possam manter a sua própria subsistência. Então é um dever dos filhos maiores prestarem essa assistência, assim como também é dever dos pais ou daqueles que têm responsabilidade sobre os menores de 18 anos manter a sua integridade moral, impedindo, por exemplo, que essas pessoas frequentem prostíbulos, frequentem casas de jogos e assim sucessivamente. Então o legislador penal, nesse título em especial, ele trata e tutela as questões relacionadas à assistência familiar. Ok? Então o primeiro crime é o crime de abandono material do artigo 244. Ele tem a seguinte redação: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então aqui, num primeiro momento, analisando a construção típica do artigo 244, o que a gente consegue identificar aqui facilmente? Primeiro, eu percebo aqui que existem 3 comportamentos. Deixar de prover a subsistência é um, deixar de pagar pensão alimentícia e deixar de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Então eu tenho 3 comportamentos aqui: eu deixar de
prover a subsistência, deixar de pagar a pensão alimentícia e deixar de socorrer descendente ou ascendente gravemente ferido. Então são 3 comportamentos. O que vocês precisam entender agora, já nesse primeiro momento? Que dentro do caput do artigo 244, eu tenho, na verdade, alternativamente, um tipo penal cumulativo e alternativo. Então, nas 2 primeiras condutas, deixar de prover a subsistência e deixar de pagar a pensão alimentícia, aqui é uma conduta alternativa. A prática desses 2 comportamentos para a mesma pessoa configura um crime só. Tá? Já com relação a esta terceira conduta, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, eu tenho cumulativo. Tá? Então, eu posso ter uma dessas 2 condutas associada a esta terceira. Então, eu teria 2 crimes em concurso material e não um único crime, que é o que acontece nas 2 primeiras condutas. Então, eu vou explicar de novo para não deixar dúvida. O artigo 244, ele nos traz 3 condutas. Deixar de prover a subsistência, deixar faltando o pagamento da pensão alimentícia e deixando de socorrer descendente ou ascendente. Então, são 3 condutas. As 2 primeiras são alternativas, então pode ser uma ou pode ser outra, pode ser as 2, é um crime só. Na terceira parte, ela é cumulativa com as outras 2. Então, eu não vou ter um único crime, eu vou ter 2 crimes e eles serão aplicados na modalidade de concurso material. Ok? Então, isso é a primeira coisa que nós podemos observar aqui. A segunda é que em todos os tipos penais, em todas as condutas aqui, eu tenho a expressão sem justa causa, elemento normativo do tipo. Ou seja, se houver justa causa, se o sujeito deixar de prover a subsistência porque não tem condições, se o sujeito deixar de pagar a pensão alimentícia porque não tem dinheiro, ou assim não ingressa no tipo penal do artigo 244. Aqui ele é bem claro em determinar a questão de que, de fato, está ausente a justa causa. Se tiver justa causa, está tudo certo, não tem crime, não tem problema algum, ok? Então, só cuidado com isso. Na questão do preceito secundário da norma, onde a gente trata aqui com relação à pena, observem que ele coloca aqui, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, e ele coloca aqui de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E não obstante esta expressão contida aqui no artigo 244, é de se observar que isto aqui não vale mais, ele não tem mais incidência no Código Penal, e nós botamos um ponto aqui no multa. Na verdade, nós vamos utilizar as regras gerais da aplicação da pena de multa, a questão do dias multa, e não esse 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Isso aqui não tem mais aplicabilidade, então esqueçam, é como se nós fôssemos riscar essa parte aqui, e aí nós temos só a questão da multa, e aqui entra o critério dos dias multa. E aqui eu tenho uma figura equivalente ao do abandono material, que é aquela pessoa que, sendo solvente, ou seja, ela tem condição econômica, ela tem condição financeira para efetuar os pagamentos, ele frustra ou ilide, inclusive pelo abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia. Esse parágrafo único foi acrescentado depois, e ele se dirige especificamente para aquelas situações nas quais a pessoa que é obrigada a pagar a pensão alimentícia, ela, por exemplo, pede demissão do emprego, ou pede para não ser registrado para que não possa ser feito desconto. Então ele vai frustrar, ele vai impedir o pagamento da pensão alimentícia, ou vai elidir, vai tornar difícil o seu recebimento, e ele vai utilizando de subterfúgios para não pagar a pensão alimentícia. Então, além das questões de natureza civil, que não se excluem por conta da incidência penal, com relação, por exemplo, à possibilidade de prisão civil para o pagamento da pensão alimentícia, se ficar provado que esse sujeito, ele frustrou e elidiu o pagamento da pensão alimentícia, ele, além de tudo, vai ter uma responsabilização de ordem penal, ok? Então, analisando esse crime, nós temos como bem jurídico assistência familiar, que é a assistência que uma pessoa tem para a outra dentro do âmbito dos seus familiares. O objeto material do crime é a renda, a pensão ou o auxílio que se presta aos ascendentes ou descendentes enfermos.
Então é a renda, a pensão ou outro auxílio qualquer, né, que esteja relacionado à assistência familiar. Com relação aos sujeitos do crime, nós temos aqui o sujeito ativo, é o cônjuge, né, e aqui vamos nos recordar, quando a gente fala em cônjuge aqui, nós estamos tratando de uma interpretação do texto legal. Então nós não podemos fazer uma interpretação extensiva aqui. Então entenda-se cônjuge aqui aqueles que estão casados, onde há contrato de casamento. Isso significa dizer que nós afastamos aqui, né, as questões relacionadas com os conviventes. Então, os conviventes não entram aqui, entra só a questão realmente do cônjuge. Pais, ascendentes e descendentes. Então, como o código, né, no artigo 244, ele estabelece quem são as pessoas, estamos diante de um crime próprio, só essas pessoas, né, inclusive ele é bipróprio, porque ele é próprio tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. Já o sujeito passivo é o cônjuge, o filho menor de 18 anos, tá, 18 anos aqui incompletos, desde o seu nascituro até os 18 anos, ou inapto ao trabalho. O inapto ao trabalho, ele pode até ser maior de 18 anos, mas ele não tem condição, não tem capacidade para exercer atividade laborativa por qualquer razão que seja, física ou mental. Tá? O ascendente inválido e o maior de 60 anos. Então estes aqui são os sujeitos passivos do crime de abandono material. Né? Por incrível que pareça, é um crime bastante comum no Brasil. A conduta criminosa, né, dividida então em 3 partes, conforme a gente já conversou no começo, é deixar de. Esse deixar de significa não fornecer, ok? Então deixar de significa não fornecer. Então deixar de ou não fornecer, né, prover recursos necessários à subsistência. Então é deixar de prover, deixar de fornecer recursos necessários à subsistência. Esses recursos necessários à subsistência, né, entendem-se a alimentação, remédios, vestuário e habitação. Então vamos pontuar aqui, porque nós temos uma diferença interessante com relação a recursos necessários à subsistência e alimentos. O conceito de alimentos é maior, é mais amplo, tem um alcance maior do que recursos necessários à subsistência. Então, recursos necessários à subsistência são aqueles que consistem na alimentação, remédios, vestuário e habitação. Lazer, né, aquela questão de coisas supérfluas que ingressam no conceito de alimentos não entram aqui. Tá? Então aqui é alimentação, remédio, vestuário e habitação. Isso são recursos necessários à subsistência. Né? O dinheiro para lazer, para cinema, para passear, para viajar, não entram aqui nesse contexto. Né? Aqui aquele elemento normativo, sem justa causa. Se houver justa causa, aí não ingressa no tipo penal. Aliás, a título de curiosidade, o OAB usou esse crime numa das suas provas e ele colocava uma situação na qual justamente o cara tinha justa causa, porque ele estava desempregado, estava fazendo bico, mas não conseguia dinheiro suficiente, né, para ajudar o seu filho anterior. Ele tinha uma outra mulher, mais 6 filhos, enfim, era uma situação deplorável. E aí o que o legislador, o examinador queria que você apontasse que não havia justa causa para que ele deixasse de pagar, de fornecer os recursos necessários. Tá? E é para quem? Então eu não vou deixar, vou deixar de prover os recursos para quem? Para o cônjuge, mulher, filho menor de 18 anos, inapto ao trabalho, ascendente válido ou maior de 60 anos. São para essas pessoas que se dirige esse comportamento. Ok? Segunda conduta. Faltar ao pagamento, ou seja, não pagar, deixar de efetuar o pagamento, de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então só vamos lembrar aqui, né? A pensão alimentícia, que tem um conceito maior do que o de elementos necessários à subsistência, tá? Ele pode ser judicialmente acordada, ou seja, as partes vão em juízo, entram com uma ação, e lá eu tenho um acordo com relação a essa pensão alimentícia. Ela é fixada, e aí ela é fixada pelo juiz, né? Então é o juiz que vai determinar essa pensão alimentícia, ou ela vai ser majorada. Né? Ela já existia, ela já estava acordada, já estava fixada, e ela sofreu uma majoração, um aumento no seu valor. Tá? Então aqui
ela precisa, né, e aqui é um elemento interessante, ela diz ali judicialmente. Isso significa dizer que pensão de boca não entra no contexto normativo do abandono material. Tá? E aqui, interessante também, é que você sai do contexto necessariamente do cônjuge como contrato de casamento. Porque a pensão alimentícia, essa sim, pode ser estendida para os conviventes, né? Pessoas que, embora não casados, tenham convivido, tenham estado em união estável. Então aqui, desde que judicialmente tenha sido acordado entre as partes, tenha sido fixada mediante sentença pelo juiz ou majorada judicialmente, aquela pensão, se ela não for paga, né, ou seja, faltar ao pagamento, deixar de pagar, sem justa causa, né, aí eu tenho uma figura criminosa. Lembrando que tanto na anterior, né, que era deixar de, quanto nesta, faltar ao pagamento, todas elas são dolosas, né? Então não há possibilidade de esse crime ser praticado na forma culposa. Tipo, o pai viaja, esquece de fazer o depósito da pensão alimentícia e quando volta paga. O fato dele ter esquecido de pagar a pensão por uma imprudência, né, com relação à anotação, não faz com que haja configuração do crime. É preciso, ressalto, que tenha havido dolo, ou seja, a pessoa deixou, não tendo nenhuma justificativa de pagar a pensão alimentícia para o seu filho. E a terceira e última conduta do caput do artigo 244 é deixar de socorrer. Aqui, esse deixar de socorrer é entendido como negar proteção. É deixar de auxiliar aquela pessoa que está no estado de vulnerabilidade, de necessidade. Então eu tenho aqui, né, quem é que são essas pessoas? Então eu tenho o ascendente ou o descendente. Então eu, né, sou a pessoa que está ali, então os meus ascendentes, pais e avós, e os descendentes, filhos e netos, né, ou bisnetos, se for o caso. Então eu tenho que socorrer os meus ascendentes, eu tenho que socorrer os meus descendentes que estejam gravemente enfermos, ou seja, tem doenças que o impeçam, por exemplo, de trabalhar, doenças que o impeçam de ter a sua subsistência, ou ainda que mesmo tendo uma subsistência, essas pessoas não conseguem mais viver sozinhas. Elas têm algum tipo de enfermidade que lhe impede de viver plenamente sem um auxílio. Então aí o que acontece? Qual é o crime? O crime é justamente aquele ascendente ou aquele descendente que, tendo a possibilidade, porque nós falamos aqui em sem justa causa, aquele tem a possibilidade de fazer, não faz, ele simplesmente ignora o seu ascendente ou ignora o seu descendente. Nós sabemos, até porque vocês já estudaram isso em Direito Civil, provavelmente, e se não estudaram, vão ver na sequência, existe uma ordem com relação à prestação de alimentos. Então, eu sou filho, vou buscar do meu pai, num primeiro momento, os alimentos, se ele não puder pagar dos meus avós, se eles não puderem dos meus tios, e assim eu vou tentando alcançar aqueles que têm o dever de me prestar alimentos. Essa ordem ela é questionada com relação à questão de quem é obrigado a prestar socorro. Então nós temos aí um avô, um senhor já de 70 e poucos anos, gravemente enfermo, ele tem filhos, ele tem netos, ele tem bisnetos, ele tem cunhados, enfim, ele tem vários parentes que poderiam lhe prestar socorro. E aí a dúvida é, deve-se observar aquela linha de preferência com relação aos alimentos, ou todos de forma absoluta têm o dever de prestar socorro. E não obstante, isso eu deixo bem claro, as regras do Código Civil, no direito penal, aquela ordem de prestação de alimentos não se aplica. Então aqui todos, de forma unânime, todos eles, de uma única vez, sem ordem de preferência, têm o dever de prestar o socorro. Nós podemos observar que nos 3 crimes, deixar de, faltar e deixar de socorrer, eu tenho uma conduta omissiva, são crimes omissivos próprios, as pessoas deixam de fazer alguma coisa. Então aquela pessoa que tem lá o seu pai velhinho, largado, e você não o socorre, você ingressa aqui neste crime. Então nós temos bastante situações dessa em que pessoas idosas são abandonadas à sua própria sorte por filhos, netos, enfim. Isso configura exatamente este crime do artigo 244, que é o de abandono material.
lembro vocês que todos têm o dever jurídico, e essa é uma determinação da Constituição no primeiro plano, do Código Civil no segundo plano e do Código Penal, porque aqui, né, lembrando a questão da teoria da norma, o legislador descreve o comportamento omissivo e impõe, pela norma, o dever de prestar socorro, o dever de pagar alimentos e o dever de prestar os elementos necessários à subsistência das pessoas, ok? Então aqui entra nos ascendentes ou descendentes, gravemente enfermos, sem justa causa, e a conduta também é dolosa. Quando é que esse crime vai se consumar? Então o crime em questão consuma-se quando o agente, aqueles elencados lá em cima, abstém-se da conduta esperada pelo legislador. Então ele deixa de, falta ao, deixa de. Então, ao realizar estes comportamentos, ainda observem que não venha a ocorrer dano, o pai deixou de pagar a pensão alimentícia, mas o filho conseguiu sobreviver, ele conseguiu comer, conseguiu viver, sobreviver ainda sem o pagamento da pensão alimentícia. Isso não é necessário para a consumação do crime, porque ele é um crime formal. Então basta que eu deixe de prestar os alimentos, basta que eu deixe de prestar o socorro, ainda que outro venha e socorra. Então eu teria que me colocar na condição de prestar o socorro, o crime estará consumado porque ele é um crime formal. E por conta de ser um crime omissivo próprio, nós sabemos que não é admissível a tentativa. Ou o cara cumpriu o seu dever, pagando a pensão, prestando auxílio para subsistência, prestando socorro, ele não fez isso e o crime já está consumado. Então não há possibilidade deste caso, nos crimes omissivos próprios, que haja a tentativa, ok? A ação é pública incondicionada, e aí eu tenho aquela figura equiparada, que nós começamos na aula, e impõe-se a mesma pena para quem? Sendo solvente, ilide ou frustra. Ilidir é sobrestar, é tornar mais difícil, é utilizar-se de subterfúgios para o pagamento da pensão, e frustrar é impedir de fato o seu percebimento. Então, impõe-se a mesma pena do caput, incluindo-se a multa, aquela pessoa que, sendo solvente, pessoa hábil ao pagamento da pensão alimentícia, ilide ou frustra. De qualquer modo, então aqui nós temos uma figura, um crime de forma livre, ou seja, qualquer modo possível e imaginável, e aí ele exemplifica, inclusive, por abandono injustificado de emprego ou função, que é aquele cara que pede demissão, ele pede para sair de uma determinada função para não ter que pagar a pensão alimentícia. Então impõe-se a mesma pena para quem, sendo solvente, ilide ou frustra, de qualquer modo, por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia, judicialmente acordada, fixado a majorado. Então aqui voltamos àqueles argumentos que nós utilizamos lá no começo, com relação à pensão alimentícia, ela é judicialmente acordada, fixada ao majorado. Então a sua classificação jurídica é um crime simples, próprio, formal, de perigo concreto, é preciso que haja, de fato, uma situação de risco, doloso de forma livre, omissivo próprio, unissubjetivo, unissubsistente e plurissubsistente na modalidade equiparada. Então, no deixar de, faltar ao pagamento, ele é unissubsistente, é uma única conduta, não permite o intercrimes, o fracionamento. Já ele é plurissubsistente na modalidade equiparada, que é essa aqui. Essa ele é plurissubsistente e apenas aqui ele admite tentativa. Eu posso tentar pedir para o meu empregador para que ele me demita e eu continue trabalhando sem registro. O empregador diz, não vou te demitir, ou você vai embora ou você continua aqui registrado. Então é uma hipótese na qual se permite a tentativa. E ele é permanente porque os efeitos da conduta se projetam para o futuro por vontade do agente. E com isso então nós fechamos o primeiro crime. Aí vamos para o segundo, que é o abandono intelectual do artigo 246. O tipo penal é bem simples, ele diz lá, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, pena detenção de 15 dias a um mês ou multa. Aqui, embora
uma conduta extremamente grave, que é justamente, né, deixar de prover a instrução primária para os filhos, a gente percebe que a pena é bem pequena, né? Nós temos uma pena aí que vai de 15 dias a 1 mês de detenção ou multa. Então nós temos aqui inclusive a alternatividade do juiz aplicar a pena privativa de liberdade ou de multa. Vamos mais longe, esse crime é de competência do juizado, né? Então ele vai permitir transação, suspensão condicional do processo, então, né, ele acaba tendo uma pena muito branda para o tipo de dano que pode causar esse crime. Tá? Aqui também no tipo penal, senhores, a gente pode observar que eu tenho aqui de novo o elemento normativo do tipo que é sem justa causa. Havendo justa causa, obviamente, não há a configuração do crime em questão. Então, tanto o abandono material quanto o abandono intelectual trazem no seu texto normativo uma questão relacionada à ausência de justa causa. Bem jurídico é a assistência familiar e o direito à instrução fundamental, tá? Porque a gente está tratando aqui de questões relacionadas à assistência familiar, né? Assistência material, aquilo que eu falei no começo da aula, intelectual e moral. Então aqui eu tenho assistência familiar e, em particular, lógico, o direito à instrução fundamental das pessoas. O objeto material é a própria instrução primária do filho em idade escolar. Tá? Então esse aqui é o objeto material, é para quem se dirige o comportamento do agente. O crime só pode ser praticado pelos pais, né? E sujeito passível é o filho em idade escolar obrigatória. Então aqui os pais, tanto o pai quanto a mãe, ainda que divorciados, ainda que separados de fato, os dois têm o dever, né, ainda que não mais conviventes, de garantir a instrução primária de seus filhos, e esses filhos que estão em idade escolar obrigatória. Aí alguém está pensando aí do outro lado, tá, professor, mas em que situações eu tenho, em que momento a instrução é obrigatória? Tá? De acordo com a Constituição, o ensino fundamental, que é o que nós temos, né, nessa questão do tipo penal, ele engloba as pessoas, as crianças de 4 anos até 17. Então, entre os 4 e os 17, eu tenho a instrução fundamental, o ensino fundamental como obrigatório. E é de responsabilidade dos pais a inserção dos filhos nas escolas. Tá? Então, até os 17 anos, marmanjo barbado já, por assim dizer, ainda assim o pai tem o dever, caso ele não tenha, por exemplo, né, terminado o ensino fundamental. É dever do pai garantir esse ensino fundamental e botar a criança para estudar. A conduta criminosa é deixar de prover, ou seja, não providenciar. Tá? Então, deixar de prover sem justa causa. Tá? Então, imaginem que o pai mora numa zona afastada da cidade, não encontra naquele lugar nenhuma vaga na escola pública. Procura em outros lugares próximos e não encontra. A cidade inteira não tem vaga no ensino público, ele não tem condições econômicas de ir para iniciativa privada, pagar uma escola para o filho. Então, nesse caso, ele está numa situação em que ele tem justa causa por não prover, não providenciar a educação fundamental, o ensino fundamental para o seu filho. Aliás, neste caso, é dever dele procurar as autoridades para que elas tomem as devidas providências para que o filho dele possa ingressar na escola. Então, é deixar de prover, ou seja, não providenciar, sem justa causa, ensino fundamental. Isso pressupõe, obviamente, que o filho esteja em idade escolar, de 4 a 17 anos, conforme texto constitucional. Então é a própria Constituição que determina isso. Esse crime também aqui é doloso. Então não há possibilidade de responsabilizar o pai numa situação culposa. E aí eu trouxe uma situação que é no mínimo interessante para os nossos dias de hoje, que é a questão do homeschooling. Nós estamos hoje vivendo uma quarentena compulsória, então nós estamos dentro de casa, não estamos indo às instituições de ensino, desde o primário, desde as bases fundamentais, até mestrados e doutorados, ninguém pode frequentar aulas. Então nós não podemos ir para as faculdades, para as escolas, para os colégios. Então nós estamos fazendo o estudo em casa. Então, vocês têm teleaula, aula remota, é uma aula, a única diferença é que ela é gravada, mas é uma aula como se fosse presencial. Então a gente tem que cuidar para não confundir com EAD, que EAD você tem exercícios e tem tutor, você não tem aula de fato.
Então aqui a gente tem aula, mas isso não é homeschooling, tá? Porque na verdade vocês têm aula remota. No homeschooling é aquela situação na qual os pais não levam os filhos para a escola. Eles entendem que o ensino das escolas não é suficiente, não é moralmente adequado, não é forte o suficiente e resolvem dar aula para os seus filhos em casa. Isso é muito comum nos Estados Unidos, isso é muito comum na Europa, existem regulamentações para isso em países estrangeiros. O Brasil não tem regulamentação, aliás, a LDB não traça nenhuma possibilidade de homeschooling. Eu tenho na LDB a possibilidade de adiantamento de turnos, de adiantamento de alfabetização, mas eu não tenho a possibilidade de homeschooling. Obviamente, essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal para que ele se manifestasse com relação à possibilidade ou à configuração do crime, quando o pai, dolosamente, ou seja, de forma livre e consciente, deixa de inscrever o seu filho em escola pública ou particular para que ele, na própria casa, lhe ensine. Então, isso chegou ao Supremo para ver se isso é válido. Então, o Supremo tem a posição contrária ao homeschooling, porque não há possibilidade do Estado fiscalizar se realmente as crianças estão cumprindo uma determinada carga horária, não tem como saber se as crianças estão cumprindo determinado conteúdo básico, que é determinado pelo Ministério da Educação. Então, se o pai ou a mãe, por conta própria, resolver fazer o homeschooling, ingressa tecnicamente nessa modalidade delitiva. Então, aqui não exclui a questão desse crime, o homeschooling. Esse crime consuma-se quando não houver o provimento por tempo juridicamente relevante de educação fundamental. Então aqui, observem que ele é um crime permanente, um crime cujos efeitos se projetam no futuro por vontade do agente, que é o pai que não vai matricular, mas é por tempo juridicamente relevante. Então o pai que atrasa a matrícula do filho por 15 dias, 30 dias, não ingressa aqui nesse caso. Esse tempo juridicamente relevante deve ser entendido na forma de um tempo que venha causar à educação da criança ou do adolescente um prejuízo. Se não houver esse tempo juridicamente relevante, que a gente não sabe qual é o tanto, o quanto nesse valor, isso fica a critério do juiz no momento da apreciação do caso concreto, se houve ou não esse tipo de prejuízo. O crime é formal, ou seja, basta que eu, como diz aqui, deixe de prover o ensino fundamental, a ação é pública e incondicionada, como é crime omissivo, voltamos aqui, não é possível a tentativa, e ele tem a classificação jurídica como simples, próprio, formal, de perigo abstrato, doloso, de forma livre, omissivo próprio, de novo, unissubjetivo, plurissubsistente e permanente. Então são os elementos que integram a classificação jurídica desse crime. Eu volto a dizer sempre que, na dúvida, vocês podem perguntar qualquer coisa relacionada a essa classificação jurídica, caso vocês não a entendam. Ok? No terceiro e último crime dessa aula é o crime de abandono moral. Artigo 247. Então, o artigo 247 diz o seguinte: permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza, resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva mendigo para excitar a comiseração pública. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então aqui, dos últimos, das 3 formas de abandono, esse é o último deles, é o tal do abandono moral. E aqui, primeiro, o que nós temos que verificar? Então eu tenho que é um crime no qual o sujeito pode praticar tanto na forma comissiva de ação, quanto na forma omissiva. Então, esse permitir alguém que menor de 18 anos, observem que a própria leitura do artigo ele é bem de um português rebuscado e antigo, permitir alguém que menor de 18 anos. Então, esse permitir pode ser tanto comissivo, agir, quanto no omissivo, que é o não fazer, não impedir que aquilo aconteça. Então, permitir que alguém menor de 18 anos, sujeito ao seu poder. Aqui vocês podem fazer uma observação que este poder é o poder familiar.
aqui é o poder familiar, é o antigo pater potestas, né, o poder que tinham os pais para com os filhos, né, sujeito ao seu poder familiar, obviamente, ou confiado à sua guarda, né, ou vigilância. Então, guarda ou vigilância é quem que, embora não tenha o poder, está com a guarda daquela pessoa, está sob sua vigilância, é aquela pessoa que tem os cuidados necessários para cuidar daquele sujeito. E aí eu tenho 3 incisos. Tá? Então é permitir que uma pessoa menor de 18 anos faça o quê? Frequente casa de jogo, frequente espetáculo, resida, mendigue. Então é um verbo, observem, permitir. Mas eu tenho várias condutas. Tá? Um verbo, que é permitir, e várias condutas. A doutrina majoritária, ela sustenta que não é necessariamente um crime, né, com um tipo penal cumulativo, porque um comportamento é permitir, mas são condutas, né, cumulativas e não verbos cumulativos. Então, se você permitir que ele frequente casa de jogo e resida em casa de prostituição, são 2 crimes. Né? Vão ser, dependendo da situação, aplicado o concurso material ou concurso formal e imperfeito, que é aquele com desígnios autônomos, segunda parte do artigo 70. Tá? Então, embora eu tenha um único verbo, que é o verbo permitir, tá? Se forem praticadas mais, né, de uma destas condutas, ainda que com relação ao mesmo sujeito, ainda que realizado no mesmo contexto, eu vou aplicar o concurso material, tá? Que é aquela somatória, né, dos crimes, ou concurso formal e imperfeito. Existem, obviamente, alguns doutrinadores que sustentam de forma diferente, que seria um tipo penal alternativo, e que, eventualmente, a prática de mais de um desses comportamentos, no mesmo contexto, dirigido para a mesma pessoa, não enquadraria, né, em mais de um comportamento, seria um único crime, no máximo aí crime continuado. Tá? Mas, de qualquer forma, né, a corrente majoritária, ela traça ou vai nesse caminho. Bem jurídico, né? Assistência familiar, está dentro do capítulo, né, da assistência familiar, então é óbvio que na maioria dos casos seria esse o bem jurídico. O objeto material é a pessoa menor de 18, porque é ela, né, que se exige assistência intelectual aqui, né, que o abandono é moral, a questão, né, específica, né, da moralidade da pessoa. Sujeito do crime ativo é o titular do poder familiar ou aquele que tem guarda ou vigilância. Tá? E o sujeito passivo é o filho em idade escolar obrigatória. Opa, aqui eu errei, não é filho, o sujeito passivo é a pessoa menor de 18 anos, ó, copiei, colei e me lasquei aqui. Tá? Então só desconsidere. O sujeito passivo aqui é a pessoa menor de 18 anos. Da conduta criminosa. Qual é a conduta criminosa? Permitir, significa propiciar ou consentir. Propiciar, dar os meios, conduta comissiva. Consentir é permitir, né? É não fazer ou não agir em sentido contrário, conduta omissiva. Então, é permitir que pessoa menor de 18 anos, sujeita ao seu poder familiar ou confiada à sua guarda ou vigilância, como, por exemplo, diretor de escola. Então, aqui ó, ele está na situação de garante, então, sujeito ao seu poder familiar ou confiado à sua guarda ou vigilância, a frequentar casa de jogo ou mal afamada. O que é uma casa de jogo, né, senhores? Casa de jogo aqui é casa de jogo clandestina ou ilegal, né? São os tunguetes, cassinos clandestinos, bingos não autorizados, que entram, né, porque é uma questão de moralidade, então não é casa de jogo legalizada, como casa lotérica, por exemplo. Tá? Ou casas mal afamadas. Aqui voltamos ao século passado, né? O que é uma casa mal afamada, né? São os prostíbulos, né? Os inferninhos, as casas de prostituição, boates, né? Casas de massagens eróticas, elas entram neste contexto. Então o crime é eu, pai, eu, mãe, eu que possuo a guarda como avós, né? E diretores ou pessoas que têm a vigilância, que têm que ficar, né, atento a essas crianças ou adolescentes, eu permito que essa pessoa frequente casas de jogos. Eu permito que essa pessoa, né, menor frequente casas de prostituição, por exemplo. Tá? Então tem que tomar cuidado aqui. E aqui nesse caso, frequentar casa de jogo e casa mal afamada, observem que a conduta tem que ter uma certa habitualidade. Então, e uma única vez
Esporadicamente, 2 vezes em um ano, não entra aqui. Aqui, neste caso, ele requer habitualidade para que o crime aconteça. Ou ainda permitir que essa pessoa, né, conviver com pessoa viciosa ou de má vida. Então, a minha permissão é para que ela frequente a casa de jogo mal afamada ou que ela conviva com pessoa viciosa, que vício, né, vício no jogo, vício em álcool, vício em drogas, ou pessoa de má vida. Né? Então, conviver com assaltantes, com pessoas, com prostitutas ou prostitutos. Então, aqui, lógico que nos parece, no pleno século XXI, meio retrógrado essa questão, mas o Código Penal tenta, né, proteger a pessoa infante, né, o adolescente até os 18 anos. Também comete o crime quem permite, né, que essa pessoa menor frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofender-lhe o pudor. Aqui esses espetáculos são espetáculos de cunho sexual, né? Então é permitir que esse menor adolescente vá assistir um show de sexo ao vivo, filmes pornográficos, né? Ou que ele, menor, participe de representação de igual natureza. Lembrando que há um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente específico para quem filma, grava, produz filmes pornográficos com crianças e adolescentes. Aqui é a responsabilidade do pai ou a pessoa que tem guarda ou tem vigilância que permite, né, que um menor de 18 anos participe de uma representação capaz de perverter ou ofender ao pudor. Tá? Também permite residir ou trabalhar em casa de prostituição. Tá? Então, na verdade, aqui é uma situação complicada. Tá? Então, por exemplo, o filho da prostituta, em tese, não pode morar com a mãe na zona. Teoricamente, a mãe prostituta que mantém o seu filho com ela na zona estaria cometendo o crime. Né? Duvido que num processo real algum juiz condenaria uma mãe numa situação dessa. Mas enfim, é o texto da lei que nós temos para hoje. Ou trabalhar em casa de prostituição. Então o pai que permite, por exemplo, que o filho trabalhe de garçom aos 17 anos num prostíbulo ingressa neste crime aqui. Tá? Ou permite o menor mendigar, ou seja, ir lá pedir, né, nos sinaleiros, na rua, ou servir a mendigo para excitar a comiseração pública. E aí surgiu aqui, né, o que é comiseração pública? É o sentimento de pena, é o sentimento de dó que as pessoas têm. Então aqui a gente consegue identificar facilmente aqui em Foz. Tem muitas mães que trazem os seus filhos para servir, né, como forma de comiseração pública, fica aquela criancinha ramelenta, com os cabelos despenteados, roupa toda suja e mulambenta, pedindo esmola. Muitas vezes ela pedindo esmola ou servindo, né, ficando no colo, ficando ali. E ingressa aqui também no crime de abandono moral. Então todas essas situações que a gente está acostumado a ver no dia a dia entram aqui na questão do artigo deste crime. Eu tenho a figura dolosa, todas elas, né, obviamente, tanto nas comissivas quanto nas omissivas, ok? E aí, no inciso 4, que é para servir a mendigo, aqui, né, eu tenho o dolo especial, que é para excitar a comiseração pública. Então, apenas apenas nessa última aqui, tá, nós temos uma situação, então, em que há um especial a fim de agir ou dolo especial. Consuma-se o crime quando? Nas duas primeiras condutas, né, requer habitualidade, que é o de frequentar. Nas condutas residir ou trabalhar, exige permanência por tempo juridicamente relevante. Nas condutas mendigar ou servir e participar, que é lá do espetáculo, né, ele é instantâneo. Então eu tenho, nas duas primeiras condutas, habitualidade. Então, quando ele frequenta determinado lugar, quando, né, convive com determinadas pessoas, aí o crime aconteceu, se consumou. Tá? Na conduta residir ou trabalhar, permanente, então ele tem que ficar por tempo juridicamente relevante, residindo ou trabalhando neste lugar. Nas condutas mendigar, servir ou participar, em instantâneo se consuma, quando ocorre a mendicância, quando ele, né, servir para a mendicância alheia ou participar de espetáculo, eles se consumam naquele momento. Admite a tentativa nas modalidades comissivas, né? Lembrando que na modalidade omissiva não se admite tentativa. A ação penal é pública incondicionada, tá? E a classificação jurídica do crime é simples, próprio, formal, de perigo concreto, doloso, de forma livre, comissivo, omissivo, aí o omissivo é o próprio,
unissubjetivo, plurissubsistente ou unissubsistente. Quando que ele vai ser unissubsistente? Quando for omissivo o crime. Habitual nessa primeira parte, permanente nessa e instantâneo nessa última. Ok? Então agora, terminada a nossa parte teórica, eu vou passar para vocês as respostas daqueles exercícios que eu passei para vocês em PDF, para vocês resolverem nesse período. Então vai do 9 ao 20. Só por curiosidade, essa foi uma das provas aplicadas em semestres anteriores. Tá? Primeiro, Ana Cláudia é contratada como secretária de Fábio, um grande executivo de uma sociedade empresarial. Fábio se apaixona por Ana Cláudia, mas ela nunca lhe deu atenção, fora daquela necessária para a profissão. Fábio então simula a existência de uma reunião de negócios e pede para que a secretária fique no local para auxiliá-lo. À noite, Ana Cláudia comparece à sala do executivo, acreditando que ocorreria reunião, quando é surpreendida por este, que coloca uma faca em seu pescoço e exige a prática de atos sexuais, sendo em razão do medo atendido. Após o ato, Fábio afirmou que Ana Cláudia deveria comparecer normalmente ao trabalho no dia seguinte, e ainda lhe entregou 2 notas de R$100. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Fábio deverá responder pela prática do crime de... Então, olhando assim de cara, sem nem ter as alternativas aqui, fica claro que nós temos um crime de ordem sexual. Tá? Então, nós estamos aqui, lá do 213 e seguintes. Qual é a sacanagem do problema? Eles colocam uma situação na qual eu tenho um empregador e eu tenho um empregado. Qual é a intenção? Fazer com que o acadêmico, que é a pessoa que está fazendo a prova, está resolvendo a questão, acredite que se trata de uma situação de assédio sexual. Qual é a pegadinha? A pegadinha é que eu tenho aqui grave ameaça com o emprego de uma faca. Tá? Porque se a gente for olhar aqui, ele coloca uma faca em seu pescoço. E aí exige. Então aqui eu tenho a figura do constranger, mediante grave ameaça. Então isso afasta de qualquer forma, de qualquer maneira, a possibilidade de ser crime de assédio sexual. Então, diante das alternativas, nós teremos ali a alternativa D, que é o crime de estupro. Então não é violação sexual mediante fraude, não é assédio sexual, não é favorecimento da prostituição, mas sim o crime de estupro. Então só temos que nos atentar para eventuais pegadinhos que surjam no decorrer de uma questão. Questão 10. José, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock, em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel. E ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais com Paula. Após, José descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos, que somente conseguira entrar no show mediante a apresentação de carteira de identidade falsa. A partir da situação narrada, assinale a alternativa correta. Bom, senhoras, voltamos aqui à questão de crimes de ordem sexual. Então, assim, num primeiro momento, o que eu consigo perceber assim claramente nessa questão? Que o José, maior de idade, não sabia que a Paula era menor. Como é que ele não sabia? Onde é que ele encontrou? Num show de rock, numa casa noturna. E a moça confessa que entrou apenas porque tinha uma identidade falsa. Então aqui fica clara a figura do erro de tipo, do artigo 20 do Código Penal que nós tratamos. Então agora olhando as nossas alternativas, fica claro que José não praticou crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial, que é a resposta correta. Então é sempre importante, você veja que a gente consegue, mesmo sem ter a alternativa, chegar numa conclusão rápida a respeito disso. Questão número 11. José, rapaz de 23 anos, acredita ter poderes espirituais excepcionais, sendo certo que todos conhecem esse seu dom, já que ele anuncia amplamente. Ocorre que José está apaixonado por Maria, jovem de 14 anos, mas não é correspondido. Objetivando manter relações sexuais com Maria e conhecendo o misticismo de sua vítima, José a faz acreditar que ela sofre de um mal espiritual, o qual só pode ser sanado por meio de um ritual mágico de cura e purificação, que consiste em manter relações sexuais com alguém espiritualmente capacitado a retirar o malefício. José diz para Maria que, se fosse para livrá-la daquilo, aceitaria de bom grado colaborar no ritual de cura e purificação. Maria, muito assustada com a notícia, aceita e mantém de forma consentida relação sexual com José, o qual fica muito satisfeito por ter conseguido enganá-la,
e ainda satisfazer seu intento, embora tenha ficado um pouco frustrado por ter descoberto que Maria não era mais virgem. Com base na situação descrita, assinale a alternativa que indica o crime que José praticou. Então aqui a gente pode observar, né, alguns detalhes da questão. Então, a jovem Maria tem 14 anos, então ela não tem menos de 14. Então ela não está numa condição de vulnerabilidade. Então isso aqui já me afastaria na minha cabeça a possibilidade do crime de estupro de vulnerável. Segundo, né, o nosso amigo José, ele usa de um artifício, de um ardil para conseguir manter relações sexuais. Por quê? Porque ele engana Maria. Né? Ele engana Maria dizendo que ela precisava manter relações sexuais para conseguir salvar do seu mal. Tá? Então se a gente for olhar aqui as questões, fica bem fácil. Ó. Então eu tenho aqui o crime de violência sexual mediante fraude do artigo 215, tá? Que é o que cabe nesse comportamento. Então eu quero que vocês observem, nas 3 questões que a gente corrigiu, que em todas elas, a simples leitura do enunciado, ainda que eu não tenha as alternativas, eu já consigo eliminar e chegar nas respostas próximas. Tá? Então, esse tipo de situação que nós temos que tentar alcançar. 12. Né? Tício, querendo estuprar Ana Maria, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter o seu pênis ereto em virtude da falha fisiológica alheias à sua vontade. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar. Então vamos olhar aqui. Ó. O Tício queria estuprar Ana Maria. Então a intenção dele era o estupro. Tá? Ele queria o coito vagínico. Está aqui. Está especificamente tratado na questão. Essa era a sua única intenção. E aí por uma questão, né, alheia à sua vontade, ou seja, ele não conseguiu manter o pênis ereto, ele não realizou o estupro. Né? Por conta disso ele desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Aqui a pegadinha está em alheia à sua vontade e desistiu de prosseguir na sua execução do crime. Então aqui levaria talvez a dúvida. Então o que a gente tem que ter aqui em mente? Que primeiro eu tive a falha, e depois eu tive a desistência. Tá? Então não é desistência voluntária, que nós temos um caso de tentativa. Porque observem o iter crimes. Primeiro ele tentou, não conseguiu porque estava flácido, daí ele foi embora. Tá? Ele desistiu não porque ele podia manter a relação sexual e não quis. Ele desistiu porque ele não pôde, porque por circunstâncias alheias à sua vontade ele não conseguiu manter a ereção. Tá? Então cuidado, essa é uma pergunta capciosa no sentido de levar vocês a algum tipo de erro. 13. Assinale a opção correta no que se refere aos crimes contra a propriedade material. Tá? Aí aqui nós temos, né, a opção correta é a materialidade do crime de violação de direito autoral pode ser provada mediante perícia por amostragem sobre os aspectos externos do material apreendido. Então aqui é uma situação na qual, se vocês lembrarem, porque foi a nossa primeira aula lá atrás, né, na violação de direito autoral, vamos imaginar que o cara tem 200 mil CDs falsificados, e não precisa fazer em cada um dos CDs para ver se todos eles são falsos, né? Uma perícia por amostragem já é suficiente. Questão número 14, a simples exposição à venda de cópias não autorizadas de filmes sob a forma de DVD constitui. Aqui também é bem simples, né? Ainda que só expostos os crimes, né? A exposição de DVDs configura o quê? Crime contra a propriedade material. Então não é ilícito civil, não é ato preparatório, não é fato atípico, né? É crime mesmo. Então expôs o DVD, você está expondo, você já está praticando o crime. 15. Acerca da disciplina legal dos crimes previstos na parte especial, assinale a opção correta. Então aqui a gente tem, ó, conduta de subtrair cadáver de sua sepultura configura crime de furto qualificado. Né? De forma nenhuma. O ato de escarnecer de alguém publicamente em razão de sua crença ou de sua função religiosa configura crime de injúria qualificada. Não, nós estudamos que existe um crime específico para isso. Nas figuras qualificadas do crime de direito autoral, é desnecessário que haja o intuito de obter lucro para que seja configurado o referido crime. Errado, porque na verdade nas formas qualificadas é necessário a intenção de lucro.
No crime de impedimento ou perturbação de enterro ou cerimônia funerária, constitui causa de aumento de pena o fato de o agente praticar o referido crime mediante violência. Isso aqui é texto de lei, é o que está lá no dispositivo. Né? A ação penal para os crimes contra a propriedade intelectual é de iniciativa privada. Deverá ser ajuizada mediante queixa do ofendido. Né? Apenas a modalidade simples é de ação penal privada. Daí eu tenho pública condicionada e pública incondicionada. Tá? Então aqui na verdade é texto de lei. Né? Aqui interpretação, mas aqui é texto de lei mesmo. Segundo o entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele que expõe à venda CDs e DVDs piratas pratica crime de violação de direito autoral previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal. Então é a mesma questão, o mesmo tipo de questão da anterior, né? Então não tem dúvida, é exposição de CD e DVD é violação de direitos autorais. Então aqueles tiozinhos da Brasil, que fica na frente dos mercados, entra todos aqui. Assinale a opção correta acerca dos crimes contra a propriedade material e contra a organização do trabalho. Né? Aí a gente tem aqui 4 alternativas, né? Então tem aqui. Para o delito de atentado contra a liberdade de trabalho são previstas a modalidade dolosa e culposa. Não, né? Só dolosa, não tem culposa. Nos delitos de sabotagem, de invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, a finalidade do agente é danificar o estabelecimento, as coisas nele existentes ou dela dispor. Na verdade, não é necessariamente essa a finalidade, né, de danificar, porque na invasão não tem a questão do danificar, é só invadir o estabelecimento. Tá? O sujeito passivo do delito de violação de direito autoral não é apenas o autor da obra literária, artística ou científica, mas também toda a coletividade de forma direta. Também a bobagem é só mesmo o autor da obra ou, né, aqueles que detêm o direito autoral. Os crimes contra a propriedade intelectual podem ser apurados mediante ação privada, pública condicionada à representação ou pública incondicionada, que é o texto da lei lá que a gente já comentou. A jurisprudência do STJ considera para fins penais socialmente adequada a venda de CDs e DVDs piratas, devendo a punição contra a agente limitar-se à esfera civil. Isso contradiz a resposta anterior, cuja posição do STJ é justamente o contrário. Então quem acertou aquela, acerta essa também, numa questão óbvia. 18. Determinados empregados de uma empresa metalúrgica invadiram seu estabelecimento no período noturno e destruíram bens necessários para o trabalho normal existente dentro do estabelecimento, tais como máquinas da linha de produção, em protesto contra medidas de gestão tomadas pelo empregador. A esses trabalhadores é possível imputar a conduta tipificada como crime de invasão de estabelecimento industrial, comercial, agrícola e sabotagem, né? Porque eles invadiram e destruíram os bens necessários para o trabalho normal. Invasão e sabotagem, artigo 202. 19. Suponha que Maria, supervisora administrativa do setor de tecelagem da empresa Júpiter, pessoal e previamente preenchia os controles de ponto dos empregados que lhe eram subordinados, com jornadas inferiores àquelas efetivamente praticadas. Determinava também que os trabalhadores apusessem dia a dia as respectivas assinaturas ao lado dos errôneos dados já inseridos, objetivando afastar a necessidade de pagamento de horas extras. Os empregados da empresa, dentre os quais 4 indígenas que residiam no estado A, haviam sido atraídos pela empresa para o estado B, local de desenvolvimento dos trabalhos, não lhes sendo assegurado pela empregadora as condições previamente prometidas para retorno ao local de origem, quando ocorreu o encerramento dos pactos de emprego. Neste caso, então, vocês percebam que eu tenho aqui várias situações. Né? Ela falsificava os recibos de horas extras, né? Compelia eles a assinar, suprimindo direitos trabalhistas. Houve, né, a cooptação dos indígenas para virem trabalhar, não assegurou, né, o seu retorno. E aí eu tenho, nesse caso, né, delito de frustração de direitos assegurados pela lei trabalhista, que é a questão das horas extras, né? A assistência como empregados de indígenas antigos pelas condutas criminosas é causa de aumento de pena de um sexto a 1/3. Então nós entramos aqui na linha B. E fechando, né? Renato, famoso empresário do ramo publicitário, mediante fraude, consistente em oferecer casa, carro e salário de R$10.000, recruta Marta, trabalhadora, com o fim de levá-la para o território estrangeiro para lá exercer suas atividades. Marta então aceita a oferta, mas no momento em que embarcaria para o exterior é abordada pela polícia, que informa que na realidade aquelas ofertas de Renato eram falsas, que sua intenção era apenas levá-la para trabalhar em outro país, em condições diversas daquelas oferecidas.
Em razão disso, Renato é denunciado pelo crime de aliciamento para o fim de imigração. A família de Renato, então, procura seu advogado para esclarecimento sobre a denúncia apresentada, informando ainda que Renato confessava o fato, mas esclarece que era a primeira vez que adotara aquele comportamento, que não tinha a intenção de fazer isso com nenhum outro trabalhador. Considerando a situação narrada, o advogado deve lá esclarecer a conduta do denunciado. Não configura o crime contra a organização do trabalho previsto no Código Penal. Por que não configura? Porque, na verdade, é preciso que tenham vários agentes. Um único agente não configura este crime contra a organização do trabalho. Ele pode configurar crimes do artigo 149-A, crimes de outra ordem, mas este aqui não pode ser configurado porque ele exige que haja mais de um sujeito, ok? Então, com isso, nós, 1 hora cravada, nós terminamos a nossa aula, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, pode encaminhar aqui no e-mail institucional, fabiosombrio@udc.edu.br. A única observância que eu faço é que quando vocês forem colocar lá o assunto do e-mail, vocês vão colocar lá meu e-mail e no assunto vai colocar assim, Direito Penal 4, dúvidas da aula 8. E daí eu já sei no que se refere, fica mais fácil para eu separar os e-mails. Tentem imaginar que eu estou recebendo 400 e-mails por semana. Então eu vou ficar caçando todos, fica mais difícil. Então se você colocar esse assunto aqui, fica mais fácil para que eu possa responder já com maior prontidão às suas dúvidas. Tá? Então eu gostaria que vocês lessem esse material, estudassem esse material, pegassem os livros de direito penal, dessem uma estudada, e eu na sequência vou passar mais alguns exercícios para a gente resolver. E a nossa próxima aula, ela vai tratar agora de crimes de periquitação pública. É até interessante porque exatamente são os temas que a gente vai tratar, questão de epidemia, de incêndio, crimes que alcançam assim, um grande número de pessoas, que é exatamente o que nos está fazendo ficar em casa. Então vai ser interessante porque é um assunto que é hoje nosso dia a dia, tá certo? Então bom estudo para vocês e até a próxima aula.